E muitas vezes porque nós cremos, o preto no branco está lá, mas falta um entendimento real do que é aquilo. Bem, deixando todas essas questões de lado, por que isso tem a ver com a igreja de Corinto? Por que Paulo no capítulo 15 vai falar sobre isso, em 1 Coríntios capítulo 15? Porque, meus irmãos, se você lembra bem, esta era a igreja mais difícil, mais problemática, sob os cuidados do apóstolo. Essa igreja era tão cri-cri, que inclusive menosprezava o próprio apóstolo Paulo, menosprezava o próprio ministério dele, não o reconhecendo como uma das peças fundamentais na própria existência daquela igreja, quanto mais na história do cristianismo daquelas décadas ao redor, após a morte e ressurreição de Cristo. Então, meus irmãos, vamos falar hoje sobre a mensagem do verdadeiro evangelho, e vamos ler isso, como eu disse, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. Não permita que alguém perto de você deixe de ler o texto por falta de Bíblia. Compartilhe aí o seu exemplar e seja um crente exemplar, compartilhando com o seu irmão ou visitante que está perto de você. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. A primeira coisa, meus irmãos, que Paulo fala no capítulo 15 é o seguinte: o verdadeiro evangelho é inegociável. O verdadeiro evangelho não é manipulável. O verdadeiro evangelho, ele não muda, quer esteja sendo pregado no primeiro século para uma cultura greco-romana e judaica, quer esteja sendo pregada no 21º século para uma igreja brasileira, para uma cultura brasileira. Era o evangelho lá, é o evangelho aqui, ele não muda. Paulo fala: este evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e o qual estão firmes. E, meus irmãos, esse divergir do evangelho verdadeiro não era um privilégio, entre aspas, apenas dos coríntios. Se você pegar a carta aos Gálatas, você vai encontrar a mesma situação, o mesmo problema. Os Gálatas, tendo recebido a Cristo pela fé, pela graça, agora estavam se aperfeiçoando com observâncias da lei. E Paulo fala: tendo vocês recebido a Cristo pela graça, pela fé, vão agora se aperfeiçoar pela carne? O que Paulo quis dizer com isso, meus irmãos? Isso quer dizer que eles estavam caindo no pecadão? Estavam indo aí para o pecado rasgado e sujo? Não. Quando Paulo fala que eles estavam se aperfeiçoando pela carne, é porque eles estavam se aperfeiçoando na sua própria força. Ou seja, meus irmãos, o evangelho, ele não consiste, como a gente tem visto em muitos lugares, muitas vezes, em uma busca incessante, em que eu, no meu esforço de buscar a Deus, vou cada vez me aperfeiçoando e vou crescendo, e eu vou jejuar, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e por isso eu vou crescendo e crescendo e crescendo. Não significa que você não tem que buscar, que não tem que jejuar, que não tem que ler a Bíblia, não tem que orar, mas não são os atos em si que lhe aperfeiçoam, mas o Espírito Santo tomando cada vez mais espaço na sua vida, que lhe amadurece e lhe aperfeiçoa. Ou seja, os Gálatas estavam num enorme problema de usar, depois de terem recebido a Cristo, aquilo que era observado no Antigo Testamento, e você encontra isso no texto lá, para dizer: fazemos isso, nós estamos mais aperfeiçoados do que aqueles que não faziam. É um grande paradoxo, meu irmão, porque se você vem à igreja achando que isto vai santificar você, você está vindo à igreja com a motivação errada. Por um outro lado, se você não vem à igreja
e você não vem ouvir a palavra de Deus, não vem participar da comunhão, você também atrapalha a sua santificação. Entendeu o paradoxo? Não é vir à igreja que lhe santificará, não é fazer a devocional todo dia e marcar como se fosse uma cerimônia que lhe santificará, não é vir ao culto de oração que lhe santificará, não é ser dizimista para saber que é dizimista que lhe santificará, mas são atos contínuos de obediência, atos contínuos de consagração, aonde novamente o Espírito Santo vai tendo cada vez mais e mais espaço na minha vida, para que Ele possa controlar todas as minhas decisões, todo o meu ser, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu quero. O Evangelho verdadeiro, meus irmãos, ele é negociável, porque ele tem sido, ou tem se tentado, substituí-lo por muita coisa. Você encontra muitas vezes, irmãos, pessoas nas igrejas, e eu acredito que infelizmente seja a nossa realidade também, em que se você pedir para explicar a sua salvação, a pessoa simplesmente não sabe, porque ela veio, entrou para a igreja, ela até fez uma decisão pública, mas falta profundidade, porque o Evangelho ainda não encontrou lugar naquela pessoa, o Evangelho de salvação. E uma das coisas, meus irmãos, que o Evangelho inclui, nós vamos ver no segundo ponto, com mais detalhes, é a situação do ser humano. O Evangelho, querido, não é algo que vai ser adicionado à vida do ser humano, é algo que vai substituir tudo mais na vida do ser humano. Tudo que era o esforço próprio, tudo que era a religiosidade, tudo que era a sua autojustiça, é substituído na vida de uma pessoa que está sem Deus e sem salvação. Vamos ver esse ponto? E aí depois a gente pode incluir os demais? Em primeiro lugar, o verdadeiro Evangelho é inegociável. Agora olha o versículo 3. Paulo diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, o Evangelho, meus irmãos, ele começa na primeira base de que Cristo não veio à terra a passeio. Ele não veio à terra para ser mártir, ele não veio à terra para inaugurar uma religião, ele não veio à terra nem sequer para inaugurar a igreja. Ele veio porque ele era a única solução para o meu pecado. Ele veio porque ele era o único plano A que Deus tinha para resolver o problema inato do ser humano, que é o pecado. Então o Evangelho começa, meus irmãos, assim como a gente mencionou agora há pouco, antes da mensagem, nas 4 leis espirituais do pastor Bill Bright, no entendimento de que eu sou pecador. Eu não fui pecador, eu continuo sendo pecador. Vire-se para o irmão que está ao seu lado com um sorriso bonito e diga: você é um pecador. Mas fala sorrindo, para a coisa ficar mais fácil de ser engolida. Jesus, quando quis ilustrar, meus irmãos, o quão iludido o coração religioso é, ele usou a figura dos fariseus. Lembra dessa história? Um fariseu e um publicano foram ao templo. O fariseu era o ápice da religiosidade, era o perfeito. O publicano era um cobrador de impostos, era um traidor do povo judeu, que pegava o dinheiro dos judeus e dava para Roma. Se cobrador de impostos, né, fiscal da Cefaz, fiscal do imposto, já não é visto com bons olhos hoje em dia, imagine no primeiro século. Então esse homem era odiado, enquanto que o fariseu era até certo ponto admirado, porque ele tinha uma casca, uma fachada de um homem santo, justo, perfeito. Diz a história de Jesus que este fariseu, né, com o olhar altivo e olhando para cima, dizia: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como este fariseu. Eu dou dízimo de tudo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cabeceio, eu bato escanteio, cabeceio, defendo. Eu sou a última bolacha do pacote, não é aquela quebrada. Diz o texto que Jesus conta que o publicano ao seu lado, de cabeça baixa, batia no peito e só dizia uma coisa:
tem misericórdia de mim, pecador. Perceba, querido, que Jesus usou o publicano não porque o seu pecado era ele cobrar impostos. Não era isso que Jesus quis ensinar. Ele usou o publicano para mostrar àquela multidão a quem ele estava ensinando, que este homem, que era tão religioso, que fazia tudo certinho, estava tão longe de agradar a Deus, enquanto este que era um pária, que era rechaçado pela sociedade, tinha uma compreensão de quão imundo, de quão sujo ele era aos olhos de Deus, por causa do seu pecado. Pastor imundo, sujo, Isaías nos declara, queridos, que os nossos pecados são como o trapo de imundícia, por causa das obras que nós sustentamos. O texto, na verdade, diz isso. As nossas obras, os nossos feitos, as nossas realizações são como trapo de imundícia, ao qual eu vi certo pregador dizer uma vez que esse trapo de imundícia era a roupa de baixo que as mulheres usavam durante os dias do seu período, que obviamente, além de imundo cerimonialmente, não era nada higiênico, era descartado depois. Por quê? Porque também nos dias de Isaías, o povo estava revestido de religiosidade, mas o coração estava longe de Deus. Querido, não importa se a aparência de religiosidade está presente ou se é como o publicano, o pecado é algo claro na nossa vida. O verdadeiro evangelho expõe a minha condição de pecador. Ele é inegociável, porque ele precisa começar naquilo que eu e você somos. E hoje em dia, querido, cada vez mais nós ouvimos o evangelho, onde o amor de Deus é colocado de uma maneira tão extremada, em que não há lugar para a justiça de Deus. Entenda o que eu quero dizer, pastor? O amor de Deus não é extremo, não é radical. Sim, mas ele não é desequilibrado. É este extremado que eu quero me referir aqui. É esse extremado que foi declarado numa conversa que eu tive com um dos irmãos, que ele ouviu uma mensagem, disse que um Deus de amor de maneira nenhuma enviaria o seu filho para morrer por nós, porque ele é um Deus de amor. Um Deus de amor nunca condenaria alguém eternamente. Um Deus de amor, ou seja, todas aquelas coisas que durante 2.000 anos de cristianismo homens defenderam, pregaram e morreram por causa desta doutrina, desta sã doutrina, desta ortodoxia fundamentalista, sim, tudo era lorota, porque na verdade Deus é tão amoroso que eu não sei nem o que a gente está fazendo aqui pregando o evangelho. Vamos sair por aí distribuindo flores que nem hippies, fazendo coraçãozinho com a mão e falando, do amor de Deus, só do amor de Deus. Não há nada errado, queridos, em nós falarmos sim do amor de Deus, mas o próprio livro, a própria carta, onde nós encontramos a expressão Deus é amor, que está onde? Primeira carta de João. A própria carta, meus irmãos, é a carta que onde no capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados. Qual é a primeira palavra desse versículo, irmãos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se, porque se eu não confessar, se eu não admitir o meu pecado, se eu não fizer como o publicano e reconhecer a miséria pecaminosa da minha vida, eu não sou limpo, eu não sou justificado, eu não sou purificado. Então, querido, e quando eu estava lendo esse texto, eu pensei cá comigo, é muito importante nós compreendermos o quão terrível é o papel do pecado na nossa vida. Porque, amados, nós só podemos dizer que nós verdadeiramente amamos a Deus quando nós, de forma proporcional, odiamos o pecado.
Porque caso contrário, nós estamos dizendo que amamos a Deus e estamos constantemente ofendendo a santidade dele e a santidade dele na nossa vida. Quando Paulo pregava o Evangelho, ele não começava a falar apenas de que Deus havia enviado o Messias. Ele não começava a falar apenas que Deus havia mandado finalmente a sua promessa. Ele falava, ele mandou a sua promessa porque havia necessidade de um pecado, de um preço de pecado ser pago. Aliás, quando o anjo aparece a José e diz: olha, não temas tomar Maria como a sua esposa, não é isso? Porque aquilo que foi gerado nela foi gerado pelo Espírito Santo. E ele se chamará o que, irmãos? Ele se chamará igreja. Qual o nome daquele que o anjo foi avisar que chegaria? Ele se chamará Jesus, que significa Jeová salva. Jeová é Salvador, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Foi isso que o anjo declarou. Ele não veio aqui para mais nada, a não ser o único plano de Deus para eliminar o pecado da humanidade. Responda com uma palavra. Há muitos motivos práticos e subproduto dele para tudo isso que eu vou perguntar, mas responda com uma palavra. Por que há fome no mundo, irmãos? Pecado. Por que há guerras no mundo? Por que, igreja? Pecado. Por que ainda há pobreza no mundo? Todos os motivos, todos os problemas que você encontrar na face da terra. Não, pastor. Tem fome no mundo porque esses países têm problema de seca. Ah, é? Enquanto os países ricos gastam $1 milhão em um míssil. A Rússia continua abastecendo o governo da Síria, numa guerra que já poderia ter acabado, se ambas as partes parassem de receber armamento daqueles que estão lhes apoiando. A não ser que eles começassem a tirar pedra uns nos outros, a guerra já teria acabado. Irmãos, a Síria é um país desse tamanho, que até onde eu sei não tem uma indústria bélica, importam as armas. Ou seja, se você for regredindo nesta cadeia improdutiva, você vai sempre chegar no mesmo lugar: o pecado, a ganância, a falta de respeito pelo ser humano. 40 toneladas de alimento foram mandados pela Rússia para a Síria agora. Eu fico pensando, se não houvesse, sem guerra nenhuma, quando milhões e milhões de crianças estão morrendo em países africanos, por que eles não mandaram 40 toneladas de alimento antes para esses países também? Tudo que acontece, meus irmãos, na face da terra vai chegar no mesmo lugar: o pecado que está no coração do homem. Até o país que se diz o país mais cristão, entre aspas, do mundo, e se vê verdadeiramente como uma luz para o mundo, que é os Estados Unidos, é uma luz, desde que a gente seja os primeiros que seja iluminado, pensam eles. Iluminam a si primeiro, para se manter um país rico, próspero, e aí sim, depois os outros. Eu, e lá depois pode vir os outros. Por quê? Pecado. Essa é a razão, querido, porque você se aborrece no trânsito. Essa é a razão porque você se aborrece na repartição pública, no seu trabalho, na sua casa, por causa do seu pecado e por causa do pecado das pessoas ao seu redor. Ou seja, quantos aqui estão ansiosos por uma sociedade onde não vai haver mais pecado? Amém, igreja? Eu também. Apesar que John MacArthur escreveu um livro que eu ainda não tive o privilégio de ler, cujo tema, se não me engano, cujo título é A Sociedade ou o Mundo Sem Pecado. Não, ele não está falando do futuro.
Ele está falando de hoje, de agora, onde nós já vivemos numa sociedade onde cada vez mais as coisas não são pecado. Você quer casar e viver com uma pessoa do mesmo sexo que você? Deixa esses puritanos, esses fundamentalistas para lá. Seja feliz, porque não é mais pecado. Você não está feliz no seu casamento? Rapaz, deixa essa mulher, deixa esse homem. Não, mas me disseram que Deus odeia o divórcio e não concorda que se deixe a mulher da sua juventude. Não, mas isso é um pensamento retrógrado de 2.000, 3.000 anos atrás. Seja feliz. É isso que John MacArthur quer dizer. Estamos numa sociedade onde não há pecado, onde tudo é só uma questão de ponto de vista, onde você pode fazer o que você quiser. Alguns meses atrás, um dos lugares que eu trabalhava, eu vi um homem, e nesse momento, meus irmãos, eu confesso que eu, com todas as fibras do meu corpo, me forcei a ficar calado, porque eu não tinha nada de abençoador para falar. Ele disse o seguinte, que conquanto que a sua esposa não soubesse, porque estavam falando exatamente dos casos que esse camarada tinha, conquanto que a sua esposa não soubesse da alfa 2, alfa 3, alfa 4, como ele mesmo falava, que o coração, os olhos não veem, o coração não sente, foi a expressão que ele usou. Ao que ele foi apoiado pelos seus 2 comparsas que estavam conversando com ele. Eu trabalhando estava, dei uma paradinha e disse, não, eu vou continuar trabalhando, porque como eu disse, eu não tinha nada abençoador para falar naquele momento. E assim a nossa sociedade vai. Nós vemos uma sociedade, meus irmãos, em que muitos dos que criticam a corrupção corrompem-se também. Muitos que estão torcendo para o pessoal ser enforcado lá no mensalão, solta uma graninha da cervejinha, né? O guarda de trânsito. Há um tempo atrás, meus irmãos, anos atrás, eu soube de um crente que, contando que, né, deu um suborno, fala assim, eu dei um suborno, ele pediu o suborno, eu pedi um dinheiro da cervejinha. Eu falei, da cerveja eu não dou, mas para um café. Essa é a santidade tosca da cabeça do cristão. Porque para ele dar a propina para o álcool era um pecado, ou não era possível, não era permitido. Mas ele dá o do cafezinho, do lanchezinho, aí podia. Sabe qual é a palavra que resume tudo isso? Pecado. Aquele seu companheiro querido que até o último dia da sua vida, até o último fôlego seu, vai infelizmente lhe acompanhar. Ele não é indomável, ele não está fora de controle, e você não é escravo dele, se você já está em Cristo Jesus. Assim Paulo nos ensina em Romanos. Porém, ele é sim um animal feroz, difícil de lidar, e é alimentado muitas vezes pelos nossos próprios desejos e cobiças, e aquilo que nós queremos realizar na nossa vida. Para terminar esse ponto, vamos dar uma olhada no que Tiago nos ensina sobre isso, irmãos. Abra sua Bíblia lá na carta do meio-irmão de Jesus, Tiago. Se você ainda não conhecer esse texto, é importante que você o conheça. Logo depois de Hebreus nós temos Tiago, que nos diz o seguinte. Tiago 1:13 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, ou seja, tendo engravidado, dá à luz o pecado. Olha ele aí. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Ou seja, meus irmãos, o pecado ele não vem do nada. Ele não é criado ex nihilo, do nada. Ele é criado, na verdade, de uma predisposição que eu tenho para aquilo.
Ele é criado, na verdade, de um desejo que eu tenho para aquilo, para a sensualidade, para a ira, para a mentira, para a desobediência. A oportunidade se me apresenta e eu aproveito aquela oportunidade, a cobiça que está aí, e aí tem essa gravidez indesejada e finalmente é dado à luz o pecado. E meus irmãos, isso é importantíssimo nós enfatizarmos hoje, porque cada vez mais está se pregando o evangelho onde não se inclui isso. E aqui eu quero trazer para você um alerta no seu próprio esforço evangelístico. Quando você conversar com alguém sobre Cristo, e você estiver conversando sobre Cristo, sobre a cruz, você precisa fazer esta pessoa compreender que Cristo não veio fazê-lo apenas feliz, no tal do pare de sofrer. Ele veio fazê-lo feliz como subproduto, mas resolver um problema importantíssimo na vida desta pessoa, que é o pecado dela. É por isso que não há espaço para reencarnação, porque não importa quantos milhões de vezes a pessoa pudesse reencarnar, o que não irá fazer mesmo, ele nunca conseguirá quitar o débito que ele mesmo continua provocando sobre a sua vida. Ele deu uma cesta básica, ele ajudou a velhinha a atravessar a rua, ele visitou o enfermo no hospital, ele ajudou o orfanato, mas durante o dia ele mostrou o dedo para um, ele xingou o outro, ele cobiçou a mulher do próximo. Vamos ver de regra, a nossa conta de débito está muito maior e crescendo em relação à nossa conta de crédito. Pastor, então ai de nós, o que vamos fazer? Por isso Cristo precisou morrer naquela cruz, para que o escrito de dívida, Colossenses, a promissória de dívida que estava contra nós pudesse ser quitada, quando ele disse aquela palavra, está consumado, teletestai, está pago, acabou, não tem mais nada a ser feito, basta confiar naquilo que ele realizou na cruz do Calvário. O evangelho, então, meus irmãos, é inegociável. O evangelho expõe a minha condição de pecador, e no versículo 4, Paulo continua dizendo o seguinte: foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, ou seja, morreram. Depois apareceu a Tiago, seu meio-irmão, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Então, meus irmãos, Paulo agora expõe a realidade da ressurreição, algo importantíssimo, porque já na época de Paulo, por isso ele está endereçando isso aos coríntios, já havia correntes heréticas que diziam que não houve ressurreição. Havia correntes heréticas que diziam que inclusive Cristo havia simplesmente aparecido de forma não corpórea depois da sua morte. Por mais que o evangelho diga, quando ele disse para Tomé: pega em mim, põe a mão aqui no meu lado e veja que sou eu. Jesus não desafiou Tomé a pegar num Gasparzinho, né? A visagem. Era gente, tinha corpo, tinha forma, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. O evangelho, o verdadeiro evangelho da ressurreição, aponta para ela como o alvo real da nossa vida. Por que Paulo inclui aqui, meus irmãos, quando ele vai falar sobre o verdadeiro evangelho? Porque Paulo está mostrando, queridos, que não importa quanto tempo se passe da sua morte do seu nascimento em Cristo até a sua morte, o alvo verdadeiro da sua vida precisa estar sempre focado na eternidade. Quando Paulo fala e quer enfatizar aqui tanto a realidade da ressurreição, é para mostrar, meus irmãos, que ela é parte integrante do evangelho, porque o nosso alvo não é dizer: venha para Cristo que você vai ser próspero, venha para Cristo que tudo vai se resolver, seus problemas conjugais,
seus problemas financeiros, como é, infelizmente, o evangelho tosco que tem sido pregado muitas vezes aqui. Mas, amados, o verdadeiro evangelho sempre inclui a realidade da eternidade. Realidade da eternidade. Eu não quero que você levante a sua mão essa noite, mas eu gostaria de perguntar para você, e responda para si mesmo: você verdadeiramente vive, querido, na completa e absoluta convicção e certeza de que você tem hoje um lugar sendo preparado por Cristo Jesus, como Ele nos prometeu em João 14, sendo preparado por Ele para você nos céus? Você vive esta realidade? Você vive a realidade de Colossenses capítulo 3, que diz: busquem as coisas que são do alto e não as que são de baixo. Busque as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, onde vocês estão assentados com Cristo à destra de Deus. Querido, no meio dos seus estudos, dos seus diplomas, do seu trabalho, dos seus projetos, das suas promoções, todas essas coisas temporárias e secundárias, você tem mantido uma visão de que você é um ser eterno? Você já surpreendeu alguém quando você disse para ele ou para ela, como eu via uma pessoa me olhar como um ET algum tempo atrás, quando eu disse para ela: eu vou viver para sempre? Tentando jogar uma isca, um gancho, para que ela pudesse perguntar: mas você está falando de quê? E ela falou: o que é? Você agora é zumbi ou vampiro? Eu falei: nenhum dos dois, porque zumbi e vampiro são seres mitológicos mortos, né? Na verdade, eu vou viver para sempre, porque Cristo disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E no mesmo texto ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e eu vou viver para sempre. Você tem ideia, querido, o que é isso? Você tem ideia de quão poderoso isso é? Há um tempo atrás eu vi algo que eu tive que compartilhar na internet, que dizia o seguinte: nos dias posteriores à morte de Lázaro, as pessoas, os inimigos de Jesus, quiseram matar Lázaro. Como é que você mata alguém que já venceu a morte? Melhor colocando, como é que você amedronta alguém? Como é que você ameaça alguém que já venceu a morte? Quando eu li aquele texto, meus irmãos, eu fiquei pensando, quando nós passamos pela primeira vez, no nascimento do nosso primeiro filho, pela experiência de algo que traz pavor, muitas vezes a mentalidade de qualquer mulher grávida, que chama-se pré-eclâmpsia. E também trouxe muita preocupação, muito pavor, alguém que não tinha nem sequer completado 30 anos e teve que enfrentar aquilo. Passado alguns anos, lá vem a palavrinha de novo, pré-eclâmpsia. E eu me recordo de alguns irmãos chegarem perto de mim e falarem assim: pastor, o senhor está bem? Quando da época do nascimento do nosso terceiro filho. Porque talvez achavam que eu estava meio passado, né, como se diz, anestesiado. Porque eu estava lá dopado, porque eu estava lá de frente para o corredor que dava para o centro cirúrgico, orando, calmo, sereno e tranquilo. E quando eu li esse texto, irmãos, falando sobre Lázaro, eu lembrei dessa experiência. Eu fui pensando: como que você ameaça alguém que olhou a morte nos olhos, ficou 4 dias apodrecendo num túmulo? E eu não sei se você tem consciência, se você não tem consciência, eu não sei o que aconteceu. Acho muito engraçado ter uma música de um homem chamado, um cantor americano chamado Carman. Não Karma, não, Carman. Em que ele faz uma historinha com essa ressurreição de Lázaro. E diz que Lázaro realmente foi até o lugar onde estão os santos do Antigo Testamento. E aí na música muito gostosa falava: eu vi o pai Abraão
e vi Davi, e começava a contar. Então, a um determinado momento, eu ouvi uma voz que dizia: Lázaro? E ele respondeu: Jesus? Lázaro? Jesus? E a música fica nesse ping-pong umas 4, 5 vezes, e a música vai crescendo, a música vai crescendo, e aí vem Jesus e diz: Lázaro, vem para fora. E o texto diz que Lázaro sai depois de ter visto a morte nos olhos. Agora eu pergunto para você, meu querido, por que a doença e a morte ainda tem tanto poder sobre a sua vida? Quando você é um ser eterno. Esta semana, ontem na verdade, estavam fazendo seus votos de esperança de que essa personagem que faleceu, personagem conhecida, tivesse um bom descanso. Incrivelmente, até cristãos, crentes, postando isso. E eu falei lá em casa que alguém postou ela chegando e a Dercy Gonçalves a recebendo no céu. Por quê? Porque são tutto buona gente, como dizem os italianos, tudo gente boa. Porque vivemos numa sociedade onde não há pecado, e um Deus de amor nunca que mandaria uma velhinha tão boa passar a eternidade longe dele. Eu não estou aqui para julgar se A, B ou C vai para o céu ou vai para o inferno, queridos. Apenas estou baseando que a palavra de Deus: pelos seus frutos o conhecereis. Quem sabe lá no apagar das luzes aos 44 do segundo tempo, como dizem que outras pessoas que passaram a vida longe de Deus, entregaram-se ao Senhor nos últimos momentos. Mas o fato é, Deus é amor, é verdade, mas Ele também é justiça. E porque Ele é justiça, Ele pagou o preço que eu não conseguia pagar sozinho. Ele pagou o preço, querido, que você não conseguia pagar sozinho. O preço do pecado. Ele fez isso, querido, para que o verdadeiro evangelho da ressurreição pudesse apontar para nós esta ressurreição, esta vida eterna, como a realidade da nossa vida. Não uma esperança vazia, não algo a se almejar, mas algo concreto, algo real. Irmãos, que alegria que eu tenho de saber que as minhas duas avós, nos últimos momentos de vida, afirmaram claramente o que estava acontecendo e o que iria acontecer com elas daqui a alguns instantes. Quando a mãe de meu pai, Isabel, estava na sua casa, algumas irmãs faziam companhia, ela já estava muito idosa, e perceberam que ela estava, como se diz, desfalecendo, já não conseguia sequer mais pronunciar alguma coisa. Perguntaram: irmã Isabel, você está partindo para o Senhor? Você está indo com o Senhor? Ela simplesmente confirmou com a cabeça. A minha avó, que faleceu há 5 meses atrás, que já contei essa história muitas vezes, no túmulo da sua sogra, minha bisavó, jogou uma flor lá no cemitério do Cacuia e disse que eu nunca esqueci: até logo, minha irmã. Há 5 meses atrás ela disse: não falei que era até logo? Porque quando ela estava no carro indo para o hospital, ela declarou: Jesus está me chamando. Essa convicção, querido, faz você olhar no olho da doença e da morte e dizer: você não tem domínio sobre a minha vida. Você não me mete medo, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até aquele dia. Este é o Evangelho. Porque, meus irmãos, ao redor do mundo tem muita gente aceitando este Evangelho e nunca será próspero na sua vida, nunca será feliz, viverá em perseguição, mas ainda assim viverá eternamente.
O Evangelho é inegociável. O verdadeiro Evangelho expõe a minha condição de pecador. O verdadeiro Evangelho da ressurreição aponta para ela como alvo real da minha vida. No versículo 9 em diante, Paulo continua para terminar dizendo: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, e é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Chamando irmãos agora para si mesmo, Paulo fala, queridos, de certa forma, do efeito do Evangelho na sua vida, e nos ensina o seguinte: o verdadeiro Evangelho é marcado pela transformação de vidas, de Saulo para Paulo, de perseguidor para apóstolo. E hoje, meus irmãos, o Evangelho tem deixado de marcar isso, a transformação que a graça de Deus provoca na vida do ser humano. Por isso, querido, aquela sua desculpinha à la Gabriela não pode persistir na sua vida diante do Evangelho. Pastor, eu amo a Deus, eu quero servir a Deus, mas eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar um negócio que dura um dia, 2 dias, uma semana, um mês, mas eu sei que tem gente que carrega anos isso, e anos, e anos, e anos. E porque não tem uma doutrina firme onde ela diz: perdoe as nossas dívidas. Como é que continua, irmãos? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, na mesma proporção. Tremendo isso, né? O Evangelho, meus irmãos, é o Evangelho de transformação. É por isso, querido, voltando lá ao primeiro ponto, que quando o pecado é repetidamente observado na minha vida, eu preciso ir para o pó. Eu preciso fazer, meus irmãos, como Josafá no texto da semana passada, rasgar as minhas vestes, figurativamente, jogar cinza sobre a minha cabeça, figurativamente, rasgar o meu coração e dizer: eu não posso mais conviver com isso, eu não posso mais aceitar isso na minha vida. O que nós mais vemos, meus irmãos, hoje em dia, é gente sendo complacente com o erro, especialmente se for o amigo, né? Não, querido, a gente é assim mesmo, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Já ouviram essa? Quiçá eu. Mas peraí, Jesus não agradou Judas, os fariseus, e pelos motivos errados. Está você também desagradando os outros pelos motivos errados? Se você está desagradando os outros porque você está vivendo em santidade, porque você está refletindo a pessoa de Cristo, justo. Mas se você está desagradando os outros porque você é desagradável, aí é diferente, né? Muito diferente. E nós vemos, meus irmãos, as desculpas sendo formadas, quando na verdade não é uma falha, é um problema de caráter, muitas vezes, que eu e você temos. E o Evangelho, meus irmãos, é um Evangelho de transformação. Jesus, essa mulher foi pega no ato adulterando, sozinha. Ela conseguiu adulterar sozinha, porque só está ela aqui. O caboclo que estava com ela não existiu. Já reparou? Você já parou para pensar nesse texto? Você não tinha reparado que só levaram a mulher até Jesus? Ela foi pega no ato adulterando, sozinha, porque o cara não veio, né? Só veio ela. Esse era já o padrão de justiça daquelas pessoas. E diz o texto, meus irmãos, que Jesus fazia o quê?
Tanta gente já tentou adivinhar o que Jesus estava escrevendo na terra. Alguns diziam que eram os 10 mandamentos, alguns diziam que era o nome daquelas pessoas, enumerando o pecado delas. Claro que ninguém sabe, pergunta para Jesus quando você chegar lá. Mas Jesus fala aquela frase que nós conhecemos tanto: naquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz o texto que primeiro foram o quê? Quem saiu primeiro? Os mais velhos. Foram saindo um por um e depois os mais novos. Os mais novos eu não tenho nada não, faço nada errado. Os mais velhos já convictos, anos e anos convivendo com seus erros, seus pecados, foram os primeiros a pegar o beco, saíram. Diz o texto que o pátio ficou vazio. E Jesus virou-se para aquela mulher. Meus irmãos, eu fico pensando, quando aquela mulher viu aqueles olhos, Jesus vira para ela e diz: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Senhor, não sobrou nenhum, nem eu te acuso. O problema, meus irmãos, é que a maioria das pessoas para aí, e o texto não para aí. O texto diz: nem eu te acuso, vá e não peques mais. Deus de amor, Deus de justiça, evangelho de transformação. Jesus, meus irmãos, ele era companheiro de beberrões, comilões, prostitutas, mas que vinham e tinham a sua vida transformada, não ficavam como estavam, eram transformados. Alguns deles seguiam a Jesus, algumas dessas mulheres andavam com Jesus. Sabe qual seria a sua reputação se você andasse por aí com um grupo de homens e umas 2 prostitutas? Ex-prostitutas, adúlteras, mas que tinham sido transformadas pelo Evangelho. A igreja, meus irmãos, muitas vezes tem sido o lugar onde nós polimos os nossos troféus e puxamos as mangas para esconder as nossas feridas. Aquilo que nós fazemos bem feito, aquilo que nós fazemos de forma competente, recebe todo o destaque do mundo. Mas você já expôs para alguém recentemente a podridão do seu coração? O seu coração não é? Não, o meu é. Jeremias fala que ele é tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Paulo diz que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Ou seja, tudo aquilo que surge na minha vida, que é resultado da minha vida, meus irmãos, eu posso lhe garantir que é Jesus. Eu não quero dizer aqui o que eu seria se eu não fosse Jesus, porque talvez você nunca mais queira ser meu amigo, nunca mais você vai confiar em mim, porque você sabe que está lá, e está lá. Tem um zumbi, um morto-vivo chamado velho homem, que não vai embora, mas um dia ele será completamente destruído na glorificação. Até lá eu tenho que mantê-lo à distância, que nem assim, pegar um pau, um bambu, mantê-lo à distância. Como? O que diz aí, irmãos? Como é que Paulo conseguiu? Graça. Exatamente, só pela graça. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos me esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz voltados para mim: conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus e do seu amor. No final diz o quê? Foi graça, graça, superabundante graça. Só isso, querido. Essa é a única receita para você deixar de ser perseguidor da igreja e se transformar em apóstolo. Para você trocar de Saulo para Paulo, de o imperdoado para o perdoado, daquele que não perdoa para aquele que perdoa,
daquele que só vive com raiva, irado e frustrado, para aquele que permite a graça de Deus produzir a paz que só Ele pode produzir na sua vida, a tranquilidade que só Ele pode produzir na sua vida, de ansiedade e depressão, de alguém que vive em placidez, em tranquilidade diante de Deus. Só graça. Porque se você continuar tentando na sua própria força, assim como os Gálatas, este não é o evangelho que você recebeu. Este não é o evangelho inegociável. Este não é o evangelho que expõe a minha condição de pecador. O verdadeiro evangelho da ressurreição, que aponta para ela como o alvo real da vida. O verdadeiro evangelho que é marcado pela transformação da minha vida. Eu queria encerrar hoje, pedir que o Jadson procure aí no programa de músicas, coloque aí na busca apenas evangelho. Eu já cantei esta canção, eu não queria cantar hoje não. Eu queria apenas que nós ouvíssemos. Porque o irmão Paulo César, quando compôs esta música, irmãos, ele pensava exatamente naquilo que nós vemos hoje, onde se ordena Deus, onde se declara as coisas, mas o evangelho continua sendo o mesmo, e é ele que nós precisamos continuar pregando. Melhor, é ele que nós precisamos continuar vivendo. Encontrou? Pode soltar. Pode aumentar um pouco o volume. Eu quero pedir que você, em oração, pense na letra desta música. Depois nós oraremos. Que o evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O evangelho é que desvenda
seja liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Que faremos nós diante de tão grande salvação? Que faremos nós diante de tão grande amor? Deus, essa noite nós queremos mais uma vez declarar, Senhor, quão grato nós somos, Deus, por ter sido arrancado, Senhor, de uma vida sem significado, de uma vida de correr atrás de coisas vãs, por uma vida justificada, Deus, apenas por aquilo que conquistávamos, para uma vida ao Teu lado, Senhor, uma vida plena e abundante como Jesus nos prometeu, e assim o é, mas ainda mais para uma vida eterna, uma vida, ó Deus, onde nós não somos mais escravos do pecado, uma vida, Deus, onde não somos mais reféns do medo da doença ou da morte, porque sabemos, ó Deus, que nem a morte, nem o porvir, nem anjos, nem principados poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus, essa noite o Senhor vem nos lembrar através do verdadeiro Evangelho que não há coisa mais importante no mundo do que ser salvo. Não poderíamos conquistar com o nosso dinheiro, não poderíamos conquistar com a nossa bondade ou religiosidade, não poderíamos conquistar com nossos feitos ou um nome. Por isso, o Senhor enviou o Teu Filho, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Senhor, põe em nossos lábios este Evangelho. Senhor, põe em nossos lábios o desejo de compartilhar deste Evangelho, mas Ele vai compartilhar de forma integral, de forma completa, que nós não possamos ceder à tentação de mascará-lo, de enfeitá-lo, mas possamos mostrar, ó Deus, às pessoas a necessidade dele. A religiosidade, ó Deus, não tem conseguido atrair as pessoas, não tem conseguido transformar as pessoas, porque só a Tua graça pode. Só, Deus, vivendo em aliança com o Senhor, através do Teu Filho, é que nós podemos. Mais uma vez, ó Deus, nós queremos declarar diante do Senhor que Tu és digno, que Tu és merecedor. O Cordeiro é digno, porque com Seu sangue não só me comprou, não só nos comprou, mas comprou para si homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação, e viveremos com Ele para sempre e sempre e sempre. A Ele seja toda honra e toda glória, todo poder e toda autoridade, pelos séculos dos séculos. Amém e amém.